Olá, vamos falar um pouco sobre os tigres siberianos. Os tigres siberianos, também conhecidos como tigres da Amur, são uma subespécie de tigres, Panthera tigris, se encontrada principalmente na região da Sibéria, no extremo leste da Rússia. Eles são distintos de outras subespécies de tigres em termos de suas características físicas. Em termos de tamanho, os tigres siberianos são os maiores felinos existentes atualmente. Os machos adultos podem atingir um comprimento de corpo de até 3,3 metros e pesar entre 180 a 320 kg. As fêmeas, geralmente menores, têm um comprimento médio de 2,5 metros e um peso entre 100 a 160 kg. Essas dimensões robustas fazem deles os maiores felinos em termos de tamanho físico. Uma característica marcante dos tigres siberianos é a sua espessa camada de pele e pelo, adaptada ao rigoroso clima frio da região em que vivem. Sua pelagem é densa, longa e de cor predominantemente laranja, com listras pretas que se estendem por todo o corpo. Essas listras podem variar em espessura, sendo mais finas nas partes inferiores do corpo e mais largas nas áreas superiores. A pelagem serve como um isolante natural, ajudando-os a suportar as baixas temperaturas do inverno siberiano. Outra característica distintiva dos tigres siberianos é o seu crânio amplo e maciço, que lhes confere uma poderosa mordida. Eles possuem dentes caninos longos e fortes, que podem medir cerca de 7 centímetros, permitindo-lhes abater grandes presas com eficiência. Além disso, os tigres siberianos possuem patas dianteiras grandes e robustas, adaptadas para percorrer longas distâncias na neve profunda e para enfrentar terrenos acidentados. Suas almofadas das patas são espessas, proporcionando tração adicional em ambientes escorregadios. Comparados a outras subespécies de tigres, os tigres siberianos tendem a ter uma aparência mais imponente e uma estrutura corporal mais robusta, adaptada ao clima frio e desafiador da Sibéria. Sua grande tamanho e pelagem densa são características distintivas que os diferenciam de outros tigres encontrados em diferentes partes do mundo. Os tigres siberianos, ou tigres da Amur, são encontrados principalmente na região da Sibéria, no extremo leste da Rússia. Essa subespécie também pode ser avistada em partes do nordeste da China, em particular na região de Heilongjiang. Essas áreas são consideradas o habitat natural dos tigres siberianos, onde encontram as condições adequadas para sobreviver. O ambiente em que os tigres siberianos vivem é diversificado e varia desde florestas densas até áreas nevadas. Eles são adaptados para enfrentar as condições climáticas extremas da região, incluindo invernos rigorosos com neve abundante. As florestas boreais da Sibéria, conhecidas como taiga, são um habitat comum para esses tigres. Essas florestas são compostas principalmente por coníferas, como pinheiros e abetos, e fornecem abrigo e alimento para os animais. Durante os meses de inverno, os tigres siberianos se movem por áreas cobertas de neve e podem ser vistos atravessando rios congelados. Eles são excelentes nadadores e também são capazes de caçar presas nas margens dos rios. Além das florestas e áreas nevadas, os tigres siberianos também podem ser encontrados em montanhas e vales da região. Eles têm uma ampla gama de habitat, desde áreas de florestas densas a regiões mais abertas com vegetação rasteira. No entanto, é importante observar que o habitat natural dos tigres siberianos foi significativamente reduzido devido à atividade humana, como desmatamento, expansão agrícola e caça furtiva. Atualmente, existem esforços de conservação em andamento para proteger e preservar o habitat dos tigres siberianos, a fim de garantir a sobrevivência dessa subespécie ameaçada de extinção. Os tigres siberianos são animais solitários e territorialistas. Eles geralmente preferem viver e caçar sozinhos, e cada tigre tem uma área de território que defende ativamente contra outros indivíduos da mesma espécie. Os territórios dos tigres machos tendem a ser maiores e podem se sobrepor aos territórios de várias fêmeas. No entanto, os tigres siberianos podem exibir um comportamento social limitado durante a época de acasalamento e criação dos filhotes.
Durante a temporada de acasalamento, um macho e uma fêmea podem formar temporariamente um par para a reprodução. Essa união é geralmente de curta duração, e os tigres voltam a ser solitários após o acasalamento. A reprodução dos tigres siberianos geralmente ocorre no inverno, resultando em nascimentos na primavera ou no início do verão. As fêmeas constroem tocas ou utilizam covas naturais para dar à luz e criar os filhotes. A ninhada geralmente consiste de 2 a 4 filhotes, que permanecem com a mãe por cerca de 2 a 3 anos, período em que aprendem habilidades de caça e sobrevivência. Em relação à caça, os tigres siberianos são predadores altamente especializados. Sua dieta principal é composta por cervos, como veados almiscarados e cervos sambar. Eles também podem caçar outros ungulados de porte médio, como javalis e alces. Essas presas fornecem uma fonte rica de alimento para os tigres, que precisam consumir grandes quantidades de carne para atender às suas necessidades energéticas. Os tigres siberianos são caçadores habilidosos e têm várias estratégias de caça. Eles são conhecidos por sua paciência e capacidade de se camuflar no ambiente antes de realizar um ataque surpresa. Os tigres se aproximam silenciosamente de suas presas, aproveitando a vegetação densa ou a cobertura da neve para se aproximar sem serem detectados. Uma vez próximos o suficiente, eles atacam com força e velocidade, derrubando suas presas com uma mordida fatal na garganta ou na nuca. Após uma caçada bem-sucedida, os tigres siberianos arrastam sua presa para um local isolado, onde podem consumir a carne sem interrupções. Eles têm uma capacidade incrível de consumir grandes quantidades de carne em uma única sessão e podem se alimentar continuamente por vários dias, até que a presa seja completamente consumida. Em resumo, os tigres siberianos são animais solitários, territorialistas e adaptados para caçar e se alimentar de presas de porte médio a grande. Seu comportamento solitário, hábitos de caça especializados e estratégias de reprodução contribuem para sua sobrevivência e sucesso como uma das subespécies de tigres mais imponentes e emblemáticas do mundo. Os tigres siberianos são uma espécie ameaçada e estão enfrentando sérios desafios de conservação. Eles são listados como uma espécie em perigo crítico pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. Existem várias razões por trás dessa situação preocupante. A caça ilegal é uma das principais ameaças aos tigres siberianos. Suas partes do corpo são procuradas no mercado negro devido à crença em propriedades medicinais e como símbolos de status em algumas culturas asiáticas. O comércio ilegal de peles, ossos e outros produtos derivados dos tigres continua a ser um problema significativo, resultando na redução das populações selvagens. A perda de habitat é outra ameaça crítica que os tigres siberianos enfrentam. A expansão humana, a conversão de florestas em áreas agrícolas e a exploração madeireira têm levado à fragmentação e degradação do habitat desses tigres. Isso reduz a disponibilidade de presas naturais e aumenta os conflitos entre humanos e tigres quando eles se aproximam de áreas habitadas. No entanto, existem esforços de conservação em andamento para proteger e aumentar as populações de tigres siberianos. Programas de proteção e reprodução em cativeiro têm desempenhado um papel crucial na preservação da espécie. Por meio desses programas, tigres são criados em cativeiro com o objetivo de reintroduzi-los em seus habitats naturais. Isso ajuda a fortalecer as populações selvagens e aumentar a diversidade genética. Além disso, a criação de áreas protegidas, como parques nacionais e reservas naturais, desempenha um papel fundamental na conservação dos tigres siberianos. Essas áreas fornecem um ambiente seguro para os tigres viverem e se reproduzirem, permitindo a recuperação das populações selvagens. Os esforços de conservação também incluem a implementação de leis mais rigorosas contra a caça ilegal, o aumento da conscientização pública sobre a importância da proteção dos tigres e a promoção de práticas sustentáveis de desenvolvimento para reduzir o impacto humano em seus habitats. Como espectadores, vocês podem se envolver na conservação dos tigres siberianos. Aqui estão algumas maneiras de ajudar.
Apoie organizações de conservação, contribua financeiramente para organizações dedicadas à proteção dos tigres e seu habitat. Eduque-se e conscientize os outros, aprenda mais sobre os tigres e compartilhe seu conhecimento com os outros. A conscientização é essencial para a conservação. Consuma responsavelmente, evite o uso de produtos derivados de tigres e outras espécies ameaçadas. Certifique-se de que produtos como remédios tradicionais e itens de decoração não contribuam para o comércio ilegal de animais selvagens. Apoie turismo responsável. Ao visitar áreas com tigres em seu habitat natural, escolha operadoras de turismo que sigam práticas sustentáveis e éticas. Seja um defensor, envie CART. Maiores tigres do mundo. Os tigres siberianos são a maior subespécie de tigres existente atualmente. Os machos podem atingir até 3,3 metros de comprimento e pesar até 320 kg, tornando-os os maiores felinos do planeta. Camuflagem única. A pelagem dos tigres siberianos é adaptada ao seu ambiente. No verão, sua pelagem é mais clara e tem tonalidades avermelhadas, proporcionando camuflagem entre as árvores e a vegetação. No inverno, a pelagem fica mais espessa e branca, permitindo que se misturem à paisagem nevada da Sibéria. Saltos impressionantes. Os tigres siberianos têm a capacidade de saltar alturas surpreendentes. Eles podem saltar verticalmente até 5 metros de altura e horizontalmente por distâncias de até 9 metros. Essa habilidade lhes permite atacar presas em árvores ou atravessar riachos largos com facilidade. Natação habilidosa. Diferentemente de muitos outros felinos, os tigres siberianos são excelentes nadadores. Eles são conhecidos por atravessar rios e nadar longas distâncias em busca de presas. A água também é um refúgio para eles durante os meses de verão, quando as temperaturas são mais altas. Estrutura óssea adaptada. Os tigres siberianos possuem um esqueleto forte e poderoso para suportar seu tamanho e força. Suas vértebras são mais espessas e mais resistentes em comparação com outros felinos, ajudando-os a suportar o impacto de ataques e presas de grande porte. História evolutiva intrigante. Estudos genéticos indicam que os tigres siberianos são descendentes de um pequeno grupo de tigres que sobreviveu à última era do gelo, há cerca de 10.000 anos. Isso significa que eles são uma das poucas subespécies de tigres que conseguiram superar mudanças ambientais significativas e persistir até os dias atuais. Rugido poderoso. O rugido dos tigres siberianos é um dos sons mais impressionantes do reino animal. Seu rugido pode ser ouvido a uma distância de até 3 km, permitindo que eles se comuniquem com outros tigres e marquem seu território. Essas curiosidades mostram o quão fascinante e extraordinário é o mundo dos tigres siberianos, despertando ainda mais admiração por esses majestosos felinos. Neste vídeo, exploramos os tigres siberianos, uma subespécie de tigres que habitam a região da Sibéria. Discutimos suas características físicas, como tamanho, peso e pelagem, ressaltando suas distinções de outras subespécies. Exploramos o habitat natural dos tigres siberianos, mencionando que eles são encontrados na Sibéria, na Rússia e na China, em áreas como a região de Heilongjiang. Descrevemos seu ambiente, que inclui florestas boreais e áreas nevadas, onde esses tigres demonstram suas adaptações impressionantes. Falamos sobre o comportamento dos tigres siberianos, enfatizando sua natureza solitária e territorialista, bem como seus hábitos de caça e reprodução. Mencionamos sua dieta, que consiste principalmente de cervos e outros ungulados de porte médio, e discutimos suas estratégias de caça. No entanto, ressaltamos que os tigres siberianos estão ameaçados de extinção devido à caça ilegal e à perda de habitat causada pela atividade humana. Destacamos a importância da conservação desses magníficos animais e dos ecossistemas em que vivem. Compartilhamos informações sobre os esforços de conservação em andamento, como programas de proteção e reprodução em cativeiro, bem como a criação de áreas protegidas. Incentivamos os espectadores a se envolverem na conservação dos tigres siberianos, apoiando organizações de conservação, conscientizando-se e educando outras pessoas, consumindo responsavelmente e apoiando o turismo sustentável.
Concluímos com uma mensagem de esperança, destacando que, juntos, podemos fazer a diferença na preservação dos tigres siberianos. Compartilhar o conhecimento adquirido é fundamental para ampliar a conscientização e o engajamento em ações de conservação. Vamos trabalhar juntos para proteger esses magníficos tigres e garantir um futuro brilhante para eles. Lembrem-se de que cada ação conta e que podemos ser agentes de mudança para a preservação dos tigres siberianos e de outras espécies ameaçadas. Juntos, podemos fazer a diferença e garantir que essas maravilhosas criaturas continuem a reinar majestosamente na natureza.